Todos, nós vamos levar nosso pensamento nesse instante ao alto, em forma de agradecimento por tudo aquilo que nós detemos. A nossa saúde física, a nossa saúde mental, a nossa disposição para o bem, a vontade de viver, a família que nós temos, o grupo social que convivemos, a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos amigos que se encontram na pátria espiritual. Agradecemos por todos estes. Que nesse instante a serenidade e a paz do Mestre Jesus possa banhar cada um de nós. Que o nosso pensamento possa se abrir a todo o material que vai ser exposto nesse dia, esta manhã, e que possamos bem compreender para que no mundo normal, natural, lá fora, no nosso dia a dia, nós possamos colocar em prática. E como tema é justamente mediunidade, que possamos bem utilizá-la na casa espírita em benefício dos nossos irmãos de jornada. Sobretudo, Senhor, dai a cada um de nós a sua paz, a sua serenidade, o seu amor, para que isso constitua-se um patrimônio também particular de cada um de nós, que hoje e sempre sejamos guiados por tua luz, por teu amor e por tua paz. Que assim seja. Com vocês, nosso amigo Gustavo. Minhas irmãs e meus irmãos em Cristo, bom dia. Alegria retornar a essa casa para darmos continuidade a essa jornada do final de semana, não é? Que começou ontem com um podcast, uma coisa mais dialogada, um bate-papo, em que trouxemos alguns aspectos sobre a mediunidade. Ontem à noite falamos um pouquinho aqui sobre essas relações, né, da mente e o corpo físico, o processo do adoecimento. E hoje, mais especificamente, falaremos sobre a mediunidade enquanto a necessidade do estudo para uma prática adequada, saudável, para que nós possamos enxergar a mediunidade não como aquela coroa de espinhos que muitos dizem que é, como uma crucificação, como uma expiação, mas que a mediunidade seja para nós, à luz do Espiritismo, asas que nos elevam a Deus, uma ferramenta de evolução, uma oportunidade de aprendermos e servirmos. E entendendo esse lado positivo de bem-aventurança da mediunidade, conheci recentemente um médium pictógrafo, e é um médium muito bom porque ele faz exatamente o que a gente pede, sabe? É o GPT. E aí ele fez essa imagem para nós do Kardec sorridente. É uma imagem que eu adoro, porque representa para nós Allan Kardec na essência. Né? Os biógrafos de Kardec, principalmente o Henri Sousset, vai falar que Kardec era muito bem-humorado. Mas nós temos uma ideia equivocada por causa das fotos, né? A gente só esquece que naquela época não tinha iPhone 16. Não se tirava uma fotografia de maneira automática. Então, para que captasse a luz, era necessário que o indivíduo ficasse numa posição estática por 10 a 15 minutos. Não dá para ficar assim, né? 15 minutos. Então, por isso, qual era a feição? Relaxada. O que dá um ar de sisudez. O que não tem nada a ver com Allan Kardec, sisudo. E nós espíritas meio que incorporamos esse estereótipo, né? E por algum tempo achávamos que seriedade era cara fechada, determinada roupagem, vestimenta. E quando nós lemos em O Livro dos Médiuns, e hoje vamos falar muito sobre o Livro dos Médiuns, no capítulo 31,
chamado Dissertações Espíritas, que é onde Allan Kardec traz uma coletânea de psicografias, e ele analisa essas psicografias, mostrando na prática o que ele teoriza nos capítulos anteriores. Tem uma psicografia do espírito Massillon, e ele vai dizer uma coisa que é importante para nós espíritas. Seriedade para nós não é o rosto constrito, mas seriedade é aquele que ouve as nossas palavras, leva-as para o coração e esforça-se para pôr em prática. Isso é visto como seriedade pelos espíritos. Ou seja, nós valorizamos as pérolas que caem do céu, não sendo aqueles porcos aludidos por Jesus que não eram dignos das pérolas, porque pisaríamos nela. E é por isso que as mensagens espirituais merecem de nós valorização e respeito, principalmente as obras básicas, que não representam livros escritos por um indivíduo. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, no item 2, intitulado Da Autoridade da Doutrina Espírita, Allan Kardec explica um método. E lá ele vai dizer que a autoridade da doutrina espírita se dá pela metodologia, baseado na concordância e na universalidade do ensinamento dos espíritos, onde ele recebia mensagens de mais de 1.000 centros espíritas de todo o mundo. E só aquelas mensagens que eram concordantes e universais virariam base da doutrina. Então há um método. Não é que Allan Kardec escreve, não é que ele questiona um espírito através de um médium, mas mais de 1.000 centros espíritas de todo o mundo. E numa época que se comunicava por carta, gente. Então olha o trabalho hercúleo do professor Rivaio. O nosso papel é, no mínimo, valorizar esse trabalho, lendo, meditando e buscando colocar em prática. Se nós espíritas nos ativéssemos a esse estudo cuidadoso, nós teríamos muito poucos problemas. Por isso, Allan Kardec inicia o Livro dos Médiuns com essa frase: olha, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. É a primeira frase do Livro dos Médiuns. Ele já está dizendo o seguinte: se você está tendo um problema com a mediunidade, o problema não é a mediunidade, é a ignorância dos princípios desta ciência. Porque é um corpo de variáveis que precisa ser conhecida para que então nós tenhamos controle sobre a fenomenologia medianímica. Sejamos agentes e não pacientes, para que nós decidamos quando, como e se a mediunidade vai ser exercida, e não o espírito. Não é sobre o que o espírito quer, é sobre o que eu permito. Isso, no Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai ensinando. E nós vamos hoje conversar um pouco sobre essas questões. Então, Allan Kardec está sorridente ali pelo seguinte: olha, vim vos trazer a boa nova. Porque quando nós pensamos no cristianismo e nos cristãos, quando Jesus vem nos convidar às bem-aventuranças, que significa felizes sejam, vem trazer a boa nova, não dá para imaginar que nós ouvimos uma boa notícia e ficamos tristes. Não dá para associar cristianismo à tristeza. Se o Cristo vem trazer a boa nova, é boa notícia. Isso é motivo de quê? De alegria. De que nós possamos perceber que a vida é boa de ser vivida. De que existem desafios, sim, que visam
nosso aprimoramento e evolução. Não há um Deus sádico, há um Deus que ama e que nos fornece condições para alcançar a perfeição, que é a fatalidade. Nós nos esquecemos disso. Quando na questão 115 do Livro dos Espíritos, por falar nisso, ficou gravado e eu quero já retificar. Ontem eu falei que era a questão 661, né, que se pergunta onde está escrita a lei divina, é a questão 621. Já puxaram a minha orelha na hora que eu cheguei no hotel. Presta atenção no que você está falando, rapaz. Então, questão 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei divina em vossas consciências. Mas na questão 115, os Espíritos vão dizer assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Deu a cada um uma missão, para que através do conhecimento da verdade alcance a perfeição. Ou seja, nós criados simples e ignorantes, e por isso que logo depois, na questão 120, que nós utilizamos ontem, falam os espíritos que nós não passamos necessariamente pela fieira do mal, mas da ignorância, porque somos criados ignorantes. E conforme vamos sabendo, conhecendo, vamos despertando a consciência, lembra do conceito de mente, para quem veio ontem, e nós vamos nos aproximando da perfeição. Então é uma fatalidade, seremos perfeitos. E nós nos esquecemos disso. Seremos Cristos. Já pararam para pensar nisso? Que essa reunião aqui, daqui a alguns milhões, bilhões de anos, pode ser num sol de Cristos, governadores de planetas. Como nós estamos preparando? Então Deus tem esse projeto para a gente. É uma fatalidade, tá? Ainda que não queiramos, assim será. Porque é da lei. E a lei divina tem mecanismos para que nós cheguemos lá. Então Kardec, quando fica feliz, é porque ele está trazendo a boa nova. E o nosso objetivo nessa manhã é que saiamos daqui com uma ideia, não sei, para alguns, provavelmente, diferente do que temos sobre o estudo e a prática da mediunidade. Para que seja algo prazeroso, para que eu queira, para que seja satisfatório, não para que eu me sinta obrigado a tal, tenha que, mas estarei aqui porque é um prazer vir estudar. Será às quartas-feiras? Às quintas-feiras, o curso de mediunidade, isso. Vir às quartas-feiras porque eu quero, porque é bom, porque é prazeroso, porque me faz bem. E não porque, eu sou médium, então eu tenho que ir lá para resolver esse problema. Não, não é problema, gente. Então nós temos que virar essa chavinha. E o objetivo do nosso seminário hoje é iniciar esse processo, porque eu não tenho aqui a menor pretensão de esgotar o tema. Nosso objetivo aqui é repetir Montesquieu, é fazer pensar, não é esgotar o tema. Então, por favor, sintam-se todos muito à vontade. Vou pedir só para levantar o dedo, porque nós precisamos de levar o microfone para o pessoal de casa ouvir vocês, para fazer intervenções, tá? Perguntas, como o Hugo comentou aqui no início. Gente, estamos em casa, somos todos irmãos. Não tenho também a pretensão de respondê-las, né? Mas se puder colaborar com algo, estou aqui. Se alguém é mais tímido, temos o café, temos ali depois para a gente poder conversar, estou aberto também. Dito isso, se a dificuldade na prática do espiritismo, e veja, prática do espiritismo, Kardec está se referindo à reunião mediúnica, tá? Está na ignorância dessa ciência, precisamos estudar, conhecer. Eu vou pedir o Hugo para passar, por gentileza, o slide. Então, o professor Rivaio vai trazer lá no capítulo 3 do Livro dos Médiuns, intitulado O Método, no item 34, o seguinte: o meio, aliás, muito simples de se obviar a este inconveniente, ou seja, os escolhos da mediunidade, consiste em se começar pela teoria. O melhor método de ensino espírita está em se dirigir àquele que ensina antes à razão do que aos olhos. Tais os motivos que nos forçam a não admitir
em nossas sessões experimentais, senão quem possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz. Então veja, né, como é uma coisa básica, não é obra básica? Tá básico aqui, ó, Livro dos Médiuns. Desde a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não se admitia, ou não deveria se admitir, nas sessões experimentais, ou seja, nas reuniões mediúnicas, aqueles que não têm noções preliminares, básicas. Porque a pessoa literalmente ia ficar viajando na maionese, não ia entender o que está acontecendo. E essas noções preliminares vai dar ao indivíduo a condição de compreender o fenômeno observado. Kardec chega a dizer que de 10 pessoas que vão a uma sessão experimental sem essa preparação, 9 saem mais descrentes do que entraram. Porque muitos de nós têm essa ideia, né? Vou mostrar o fenômeno. E aí a pessoa diz, isso aí é uma crise psicótica, isso aí é um transtorno dissociativo da individualidade, isso aí a pessoa está em transe, enfim. Porque não é sobre o fenômeno, é sobre o entendimento dele. Logo, nós precisamos seguir o método. O método de Kardec funciona, tá, gente? Essa é uma coisa que nós precisamos lembrar, infelizmente. A metodologia de Kardec funciona. Esse livro foi feito para isso. Para que, ele mesmo diz na introdução, para que aqueles que estão interessados na observação do fenômeno não cometam os equívocos que eles cometeram na experiência, até aprender. Então é o seguinte, se tem alguém que vem em Pouso Alegre, muitas vezes, eu vou vir pela primeira vez, eu pergunto, olha, como é que eu faço para chegar em Pouso Alegre? A tendência é que essa pessoa saiba mais do que eu. Faz aqui, pega esse aqui, esse caminho e tal. Eu já fui por aqui, já fui por ali. Vai por esse. Por que querer reinventar a roda? Para que correr o risco? Então nós vamos observar, e isso foi muito comum. A Casa Espírita em que nós militamos em Conselheiro Lafayette vai fazer 120 anos agora, 31 de março. Data do desencarne de Allan Kardec, inclusive, né? E era muito comum, dizem os companheiros mais antigos, que chegava-se à casa espírita, tinha-se uma mesa, uma reunião pública como essa, e a reunião mediúnica comendo solta. A coisa mais comum do mundo. Foi se observando pelos problemas que deram, que isso talvez não fosse muito adequado. Hoje, obviamente, isso não acontece mais. Mas veja, o Livro dos Médiuns já tinha sido escrito, por mais antigo que seja o Grupo Espírita Paz, mas é de 1906. O Livro dos Médiuns é publicado em 1861. Quer dizer, era um livro antigo já. E para o espírita, deveria ser conhecido. E aí a gente começa a perceber que os problemas da prática do espiritismo estão na ignorância. Se nós ou se os nossos companheiros conhecessem esse item 34, seria muito simples dizer, olha, Kardec, o pai da criança, está falando o seguinte, primeiro, noções preliminares. Então, você quer participar? Seja muito bem-vindo. Tá tudo certo, todo mundo é convidado. Porque não é uma atividade excludente a reunião mediúnica. Pelo contrário, o Livro dos Médiuns serve para que todos os que queiram possam participar de uma reunião mediúnica. É o contrário do que se imagina. Mas são necessários alguns cuidados. Por exemplo, noções preliminares. Então, nós vamos estudar primeiro. Porque a partir do momento que há um estudo, que há conhecimento em que a razão da teoria prevalece, a minha observação do fenômeno se torna uma observação baseada nessa teoria. E eu compreendo o que vai acontecer, o que não vai acontecer, inclusive. A partir daí, existem avaliações adequadas. E saio satisfeito por observar algo da teoria naquele fenômeno. E não uma série de conjecturações particulares. O que gera heterogeneidade no grupo, que é tudo aquilo que é contrário a uma boa reunião mediúnica.
pois se pede a homogeneidade. Então veja que é um item muito simples. É lógico, é claro, não tem nenhum tipo de exegese aqui. Olha, primeira noção preliminar. E aí ele vai trazer quais são essas noções. Passa por gentileza, Hugo. Então nós temos ali o professor Rivaio com as obras que ele, no item 35 do capítulo 3, chama de noções preliminares. Vamos lembrar que ele escreve isso em 1861. Então ele diz assim: para se obter tais noções preliminares, recomendamos que leia-se o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Aí alguns podem dizer, mas ele não recomendou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese? Gente, esses livros vieram depois. Então é óbvio que ele não tinha como recomendar. Agora, a lógica nos convida a quê? Entender que se ele nos convida para ter conhecimentos, noções preliminares, essas obras, que nós também estudemos as outras. Acho que é uma coisa que não precisa pensar demais. Porém, nós vamos, como o tempo é muito curto hoje, né? O combinado aqui é só até às 18 horas. O pessoal é meio preguiçoso aqui em Pouso Alegre, né? Todo mundo quer ver o jogo, né? 18 horas, né? Vocês querem vingar o Cruzeiro que tiraram vocês, né? É, tudo bem. Estão em território inimigo aqui, né, gente? Mas eu tive que pegar só essas obras do Livro dos Médiuns, tá? Então, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e a Revista Espírita. Peguei um trechinho de cada livro, é onde nós vamos resumir o nosso seminário e vamos conversar. Espero assim que a gente possa conversar. Só para a gente entender como um item de cada livro já dá um conhecimento que vai nos libertar desses dogmas vinculados à prática mediúnica. Então vamos lá, Hugo, por gentileza. O que é o Espiritismo? Preâmbulo, introdução do livro. Allan Kardec escreve: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que emanam dessas mesmas relações. Então, olha o que é básico no Espiritismo. Lembrando que o livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec publica depois do Livro dos Espíritos. E por que ele publica? Ele escreve e explica, né? Publicado o Livro dos Espíritos, diariamente chegava gente na casa de Kardec fazendo perguntas que estavam no Livro dos Espíritos. E aí ele percebeu, como bom professor, o seguinte: o camarada vê o Livro dos Espíritos, né? Aquele paçocão assim, fala: vou ler não. Vou lá perguntar a dúvida que eu tenho. Então, qual foi a ideia de Kardec? Sintetizar, através de diálogos, que é uma metodologia pedagógica, o Livro dos Espíritos. Aí cria-se um opúsculo bem fininho. Tanto é que essa fala da introdução também é o que Kardec escreve na introdução do Livro dos Espíritos, embora com outras palavras. As primeiras palavras de Allan Kardec sobre o Espiritismo são, e estão na introdução do Livro dos Espíritos, a primeira obra publicada. Primeiro, ele cria o termo Espiritismo, né? Diferenciando de espiritualismo, então é um neologismo, mas ainda no primeiro parágrafo ele escreve: diremos, pois, que o Espiritismo tem por princípio a relação dos homens com os espíritos. Olha lá. É o que ele chama aqui de ciência prática, que é a observação das relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Gente, esse é o princípio dos princípios no Espiritismo. É a relação entre nós e os espíritos. E por isso a mediunidade é uma ferramenta básica para o espírita, para que nós possamos, enquanto ciência, observar tais fenômenos. Então o Espiritismo é uma ciência de observação. Ou seja, na observação do fenômeno e da observação
vem a doutrina, vem a parte moral. Olha só, como filosofia compreende-se todas as consequências morais. E nós, espíritas, de novo, estamos cometendo um equívoco metodológico no anseio de evangelizar, no anseio de promover a transformação moral nossa e dos nossos irmãos espíritas. Estamos como que exigindo tal transformação moral, sem dar aos indivíduos o conhecimento do porquê transformar-se moralmente. Estamos buscando primeiro a consequência, primeiro o resultado, o efeito, sem entender qual é a causa. A causa, a consequência da moral está estabelecida nas leis que se observam na relação entre nós e os espíritos. Ontem, por exemplo, eu falei do perdão. Espero que tenha feito mais sentido perdoar depois do que nós conversamos ontem, do que simplesmente ser um mandamento. Você tem que perdoar. Não, é bom perdoar por quê? E aí é o que nós conversamos ontem. O que essa ciência de observação demonstra. Basicamente porque quando não perdoo, sou eu quem adoeço. E o indivíduo que me prejudicou, que me lesou, se arrependeu e reparou, está muito bem, obrigado. E de repente eu desencarno e ele chega lá, junto com outros benfeitores, para me resgatar no umbral. Você? Ah, não é possível. Você que me traiu, você que me roubou, você que fez isso comigo, eu me arrependi e reparei. E é o que se lê no Código Penal da Vida Futura, no artigo 16. Então, da observação desses fenômenos, como consequência, existe a transformação moral. Ontem, até no podcast, nós falávamos sobre isso. Não sei se foi antes ou durante. São tantas emoções, né? Mas nós falávamos sobre a questão 780 do Livro dos Espíritos. Na questão 780, Allan Kardec pergunta o seguinte: o desenvolvimento, a evolução moral, decorre sempre da evolução intelectual, do desenvolvimento intelectual? Olha só, eu pensava assim também. De jeito nenhum. A resposta é, depois peguem o Livro dos Espíritos, tá? Para não falar que eu estou mentindo. Sim, sempre. Mas nem sempre imediatamente. Que é aí que a gente confunde. Ou seja, há primeiro um desenvolvimento intelectual. E como consequência, o desenvolvimento moral. E Kardec fica igual a gente, mas não faz muito sentido. Tem gente que tem pouco conhecimento e é tão evoluído moralmente. Aí a gente pode pensar, vamos dar um exemplo aqui didático, Chico Xavier. Pensar, olha o Chico, olha lá, tão humilde, quarta série, primária. Olha a moral dele. Essa questão aí não sei não. A gente só esquece. Por exemplo, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, no item 225, Erasto e Timóteo traz uma espécie de síntese sobre o animismo, e eles vão falar o seguinte, que nós retiramos do arcabouço mnemônico e intelectual do médium as palavras para vestir as nossas ideias. E aí, quando a gente lê Mecanismos da Mediunidade, quando nós lemos Evolução em Dois Mundos, nós vamos perceber que se Francisco Cândido Xavier foi médium nessas obras, embora André Luiz tenha pedido auxílio de Valdo Vieira, e é bom deixar isso claro, porque tinha conhecimentos da área da medicina, mas se ele é médium nessas obras, é porque há nele conhecimento. Então, Chico Xavier não é aquele camarada tão ignorante, não. Convivendo com alguns indivíduos lá na nossa região que viveram com Chico, né? Um deles nos trouxe uma informação muito interessante. Chico, todos os dias, aprendia 20 novas palavras no dicionário. Todos os dias. Para servir aos espíritos. Então, Chico era muito intelectualizado. Todos os dias ele estudava as obras básicas. Era muito conhecedor das obras básicas. Mas não era a missão dele essa aqui, ó. Isso aqui é para espírito inferior, sabe? Que consegue decorar algumas coisas, falar alguma coisa.
Chico é um espírito de outra ordem. Mas o que eu quero dizer é, o conhecimento estava ali. E aí Kardec, na questão 781, pergunta, né? Como o desenvolvimento intelectual ajuda o desenvolvimento moral? E os espíritos respondem, dando ao homem a condição de discernir o mal e o bem. É nesse sentido. Então é necessário entender o que é bom e o que é mal. O que está em acordo com a lei divina e o que está em desacordo. A partir daí é o desenvolvimento moral. Então veja que, nesse simples item do que é o espiritismo, quando a gente vai para uma noção preliminar para a prática mediúnica, eu vou à reunião mediúnica para quê? Usando esse item. Uma observação de um fenômeno que trata da relação entre nós e os espíritos e tirar daí consequências morais. Olha só como muda. No final de uma reunião mediúnica, portanto, eu deveria me perguntar: o que essa reunião me ensinou para ser um ser humano melhor? Eu deveria ir embora para casa refletindo sobre o que aquelas comunicações me convidam a me transformar. E se eu faço esse exercício, a reunião mediúnica nunca vai ser chata. Porque a reunião mediúnica, gente, no início é maravilhoso para a maioria. Um monte de coisa nova, né? É igual namoro, né? O início é uma beleza, né? Aquela coisa da conquista. E depois, com o tempo, aquela relação vai ficando morna, monótona, repetitiva, e aí é que está. Porque eu não entendi a base, a noção preliminar do porquê estou ali, para me melhorar. E se eu me melhoro, e se eu ainda não sou perfeito, portanto, tenho algo a me melhorar, sempre vou ter o que aprender. E o desafio é o que os espíritos estão nos ensinando através dessas comunicações, dos fenômenos que me permitem observar. Eu tenho para mim um desafio: nunca ir embora para casa com algo que eu não tinha antes de chegar da reunião. Eu tenho que levar alguma coisa. Eu tenho que aprender alguma coisa. Senão não faz sentido. Respeitosamente, meus irmãos, mas vira missa. Aquele dia, aquela hora, ao espírito X, o fulano de tal, o médium sim, acabou tudo bem, eu vou embora para minha casa. Que a paz do Senhor vos acompanhe. Não é disso que se trata uma reunião mediúnica. Nossos trabalhos, né, que acontecem aos domingos, e na segunda parte, quando chegar na prática, eu vou mostrar um pouquinho. Nós chegamos às 17h30 do domingo, fazemos a avaliação da sessão anterior até às 18h30, tem uma ata em que nós vamos analisar cada comunicação, fazer correlações com as obras básicas. Às 18h30, às 19h, nós fazemos uma leitura de cunho evangélico para relaxar o cérebro um pouquinho, abrir campo psíquico para os médiuns. Das 19 às 20h15, a reunião mediúnica, sendo que das 19 às 20, atendimentos. Das 20 às 20h15, espaço específico para os orientadores espirituais. Assim como aconteceu no grupo Meimei, que eu já citei várias vezes aqui, lá em Pedro Leopoldo, aprendemos com esse grupo que o Chico trabalhava. Das 20h15 às 21h, uma breve avaliação sobre aquilo que não foi dito pelos espíritos e os médiuns perceberam, para constar na ata. Portanto, começamos às 17h30 e terminamos às 21h. Onde vocês buscaram essa referência? Livro dos Médiuns, capítulo 30, quando Kardec traz ali o cronograma das sessões experimentais, que aconteciam às sextas-feiras na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, dá tempo para aprender alguma coisa, né? De 5h30 às 9h, se eu não aprendi nada, eu estou perdendo meu tempo. Eu vou assistir meu cruzeiro. Por que eu não vou assistir meu cruzeiro? Porque tem coisa mais importante para fazer, para mim, entende? Embora eu goste. Então, olha o desafio que é, a partir da observação fenomenológica, buscar consequências morais. Olha como muda
o meu entendimento sobre a minha participação numa reunião mediúnica, ao invés só de ir lá ver os mortos falarem, ficar preocupado se meu pai, meu avô, minha avó, meu obsessor vai se comunicar. Então, um item, um trecho, uma frase da introdução de um livro já amplia demais essa noção preliminar do para que vou a uma reunião mediúnica. Vamos continuar, Hugo, por gentileza? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Gente, por favor, é só levantar a mão. O rapaz vai chegar aí com o microfone. Aqui nós estamos chique, tem até assessor de microfone. Gustavo, Sim, meu irmão. isso aí faz um relacionamento muito estreito com consciência despertada, né? Perfeito. Perfeito, é isso. Em que a nossa mente amplia a cada reunião. É isso. E o objetivo da doutrina espírita é despertar a consciência. Bom, Livro dos Espíritos. Então nós vamos ali agora pegar um item, né, a questão 455 do Livro dos Espíritos, como uma noção preliminar para entendermos o que acontece numa reunião mediúnica. Agora um outro aspecto, um aspecto um pouco mais técnico. Falamos de um aspecto mais filosófico no livro que é o Espiritismo, agora um aspecto mais técnico. Então Kardec traz a informação concordante e universal dos espíritos. A comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. Até ontem, né, nós conversávamos sobre isso. O espírito entra no meu corpo, como é que é essa coisa de incorporação? E se o espírito entra e não quer sair, resolve que o corpo é dele. É ruim que eu vou deixar o negócio desse acontecer. E o que acontece? O indivíduo entra no mecanismo de defesa. Como entrar em transe se eu tenho medo? Percebem um mecanismo ali simples, que o conhecimento favorece do ponto de vista técnico? Então, a informação preliminar que tenho só nesse item é que a comunicação se estabelece pelo pensamento. É através do pensamento. E esse pensamento, ele irradia através dos fluidos que compõem o perispírito. Ontem nós falávamos, né, um pouquinho sobre essa fisiologia perispirítica, a formação, quando a gente aprende lá na Gênese que o perispírito é ligado molécula a molécula ao corpo físico, do que é composto essa molécula perispirítica. André Luiz ensina lá no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro para quem está interessado em mediunidade, que eu diria que ele é básico, embora complexo. Por isso estudar em grupo vale a pena. Mas ele é básico porque ele aprofunda e explica. Inclusive, eu acho que eu vou usar uma referência dele aqui. Provavelmente usarei. E aí, quando o André Luiz diz que o pensamento é matéria mental, a gente lembra do próprio André Luiz em Evolução em Dois Mundos, dizendo que o corpo mental preside a formação do perispírito. Ou seja, esse substrato da mente, que é o pensamento, compõe o perispírito. E ele vai chamar de elétrons, nêutrons, fótons, pósitrons mentais. Ele faz uma associação do átomo físico e do átomo mental. Átomos que, quando se aglomeram, formam o quê? Moléculas, que formam os órgãos e o nosso corpo, tanto o perispirítico quanto o corpo físico. Tem um pesquisador, aqui só um parêntese rápido para quem gosta, chamado Hernani Guimarães de Andrade, e ele elabora a teoria corpuscular do espírito. E ele vai trazer essas moléculas e essas partículas como bíons, intelectons e perceptons, que seriam essas características que o espírito vai assimilando e desenvolvendo seus corpos perispiríticos, que se refletem no corpo físico. Fecha o parênteses, né? Não vamos entrar muito nesse meandro. O ponto é, eu, enquanto médium, não sou um receptáculo físico do espírito. O espírito vai transmitir seu pensamento através do seu perispírito, que vai chegar ao meu perispírito, que então vai ser vinculado principalmente à glândula pineal. A partir dali, vai se desenvolver aquela ideia, aquele pensamento, aquela força eletromagnética para diversas áreas do corpo.
Ontem até, e vale a pena depois verem no podcast, não vou me alongar aqui, explicava, por exemplo, o fenômeno da psicografia mecânica, em que, né, chega-se esse pensamento através do fluido, chegou na minha pineal, vai para o meu córtex motor. Ali há uma onda, que é chamada frequência de disparo, que gera contrações musculares através do plexo braquial. Meu braço começa a contrair involuntariamente. Não é o espírito que pega a minha mão e que escreve. O espírito desencarnado, se for inferior, ele pode até achar que ele faz isso, tá? Então o médium vidente pode ver o espírito assim com a mão em cima da minha. E é por isso que surgem muitas teorias equivocadas. Quando a gente lê no livro dos médiuns sobre os fenômenos físicos, né, a gente aprende que através da vontade, as potências da alma, né, as capacidades do espírito, que o espírito, por exemplo, vai tocar um piano. Mas um espírito inferior, e o fenômeno de efeito físico normalmente advém de espíritos inferiores, ele vai assentar no piano e ele acha que precisa dedilhar o piano. Mas o perispírito não tem força para mover a tecla. É o pensamento do espírito associado ao fluido animalizado do médium de efeito físico que promove aquela força. Olha como o pensamento é mais forte do que a gente imagina. Logo, quando há essa despolarização celular, há a contração muscular. Mas é tudo o pensamento do espírito que chega ao meu perispírito, a minha pineal, meu córtex motor e gera contração muscular. Logo, eu vou entender que esse vínculo de pensamento a pensamento nós chamamos de sintonia. Vamos entender que sintonia é um efeito de pensamentos que vibram numa mesma frequência, dando-me o direito e a condição de fechar o circuito mediúnico ou abrir, entrar em sintonia ou sair com o pensamento do espírito. Olha como muda. Passa por gentileza, por falar em mudar, eu acho que é agora. Aqui, ó. Olha o André Luiz, lá no capítulo 6, né? Ele está falando do circuito mediúnico, que é quando o pensamento do espírito se vincula ao meu e entramos em sintonia. Olha o que o André Luiz diz. Circuito mediúnico é a extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental. Olha, o pensamento que vai e que vem. Sempre que se mantenha sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor, que é o espírito comunicante, e o receptor, que é o médium. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade apelo, ou seja, o espírito diz, eu quero. Mova o braço, fale isso. E uma vontade resposta, que é o médium dizendo, sim ou não. Vou mover, não vou mover. Vou falar, não vou falar. Respectivamente no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. A concordância do médium. E alguns podem estar se perguntando assim, mas eu não consigo segurar a manifestação. Eu não consigo abrir o circuito. Porque a ideia de circuito mediúnico, aqui que é o interruptor, Hugo, desse aqui, qual é? O de cima ou de baixo? Esse aqui? Vamos testar? Ih, rapaz, fazendo a bagunça danada. Aqui, ó. Qual é a ideia de circuito mediúnico? Quando o circuito está fechado, a luz acende, olha lá. Quando o circuito abre, a luz apaga. Essa é a analogia que André Luiz está fazendo no livro Mecanismos da Mediunidade. Então, circuito fechado, sintonia psíquica. Há vontade apelo, há vontade resposta, há comando e há concordância. Circuito aberto, há vontade apelo, mas não há vontade resposta. O espírito continua ali, doido para falar, para manifestar. E o médium disse, não senhor, agora não, na fila do banco, na faculdade, dentro de casa, na frente da minha criança de 2 anos. E aí alguns podem estar se perguntando, mas eu não consigo. E é por isso que existe o curso. Por isso que é necessário o estudo. É por isso que é necessário o desenvolvimento da mediunidade, o treinamento dessa habilidade psíquica. Mas o principal é saber que eu posso controlar.
É a partir daí que eu me permito o exercício de controle. Então, lá no nosso trabalho, nós temos um trabalho de desenvolvimento da mediunidade, já tem aproximadamente uns 8 anos. Eu posso falar, com certeza, já passaram mais de 400 de pessoas lá, e que até hoje eu não vi ninguém que não seguiu o método de Kardec e que não conseguiu o controle sobre a metodologia. Não teve nenhum caso. Nenhum caso. Todos que participaram do processo, seguindo as orientações de Kardec, não é do Gustavo, tiveram controle. A começar, eu já contei essa história ontem pela minha própria esposa, que chegou com um diagnóstico de transtorno esquizoide, uma esquizofrênica na casa espírita. E hoje, né, ela tem lá as suas questões, mas não são essas. Hoje ela tem hora e tem lugar para que as manifestações se deem. Por quê e como isso acontece? Bom, se a questão é o pensamento, se o pensamento vibra em frequências diferentes, passa o próximo só para ver se eu trouxe a ideia do prisma. Não trouxe, né? Pode voltar, por gentileza, Hugo, só para a gente não mudar a ideia. Mas um amigo aí hoje veio com a camisa do The Dark Side of the Moon. Essa camisa é a mais famosa. Eu usei ela sábado de manhã, ontem tinha alguém de noite, hoje tem alguém aqui. Acho que é o meu amigo ali, né? Você levanta, por gentileza, só para o pessoal ver sua camisa, que é um slide, olha lá, o nosso próximo slide. Então ali é o The Dark Side of the Moon, um pouquinho adaptado, não tem um gatinho, tá, gente? Tem o prisma que Newton usou para estudar a física óptica, para estudar o fenômeno de refração da luz, em que a luz branca incide sobre o prisma e ela é refratada e sai as cores do espectro visível, o vermelho até o violeta. O que isso quer dizer? Se o pensamento é força eletromagnética, ele se irradia, como a gente acabou de ver na questão 455, através do fluido cósmico universal, em frequências. E a depender da frequência, assim como os fótons é uma força eletromagnética, e a cor da luz vai depender da frequência, no caso, o vermelho, 750 nanômetros, a milionésima parte do milímetro, pensa bem, é pequeno, né, gente? E o violeta, 450, que é a menor frequência, menor espaço, né, maior frequência, isso. E o vermelho, 750 nanômetros. Ou seja, o espaçamento entre as cristas de ondas. O violeta, a frequência é maior. A maior frequência do espectro visível. O ultravioleta a gente já não enxerga. Por quê? Não existe? Existe. Mas os nossos olhos, nossas células dos olhos não conseguem perceber. E abaixo do vermelho existe? Infravermelho. Existe, mas os nossos olhos não conseguem captar. Existem materiais que percebem. E aí a gente vai entender que o pensamento, o perispírito vibram nessas frequências ultravioleta. Que nós ainda não temos equipamentos, mas chegará um tempo que teremos equipamento. Ver espírito não vai ser coisa só para médium, né? No mundo espiritual já existe o psicoscópio. Vocês conhecem o psicoscópio? Está lá no capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade. É um Ray-Banzão bonito que tem assim, ó, no mundo espiritual. E aí, para que existe? Você coloca esse equipamento e ele mede a frequência vibracional do indivíduo. Isso é utilizado nos grupos mediúnicos. Para quê? Retirando a ficha psicoscópica, os espíritos superiores sabem a condição do médium e do grupo de trabalho. E é por isso que é temerário dizermos assim, o nosso grupo vai ser um grupo disso ou daquilo. Por quê? Quem tem um psicoscópio são os espíritos, não é a gente. Eles sabem do que a gente dá conta, nós não sabemos. Então, o que se recomenda é que naturalmente perceba-se os tipos de comunicações, ou que venha um benfeitor que já é seguro, conhecido do grupo, e oriente o grupo para o trabalho. Que foi o nosso caso, e eu vou mostrar na segunda parte, quando a gente for falar da aplicabilidade. Nosso amigo quer colaborar. À vontade, meu amigo. Gustavo, nas comunicações diretas, o circuito é fechado exclusivamente pelo perispírito do comunicante, mesmo sem que haja participação de médiuns presentes, físicos. Só define comunicação direta, por gentileza. Aquelas que são, por exemplo, aquelas cestas com a canetinha que eram usadas
pro próprio Kardec em algum momento, Uhum, ou aquelas pancadas que a gente ouve perfeito. nas Fenômenos casas. físicos, né? Praticamente. Perfeito. Inclusive, nos fenômenos físicos existe o circuito mediúnico e existe animismo, que a gente acha que não tem animismo no fenômeno físico. Quando a gente pega o livro do William Crookes, né? O William Crookes foi um dos grandes pesquisadores ingleses e que foi contratado pela Sociedade Britânica Real para comprovar que o espiritismo era uma balela. E aí ele fica 4 anos estudando, pesquisando os fenômenos espíritas. E ele lança o livro chamado Fatos Espíritas. Resultado de 4 anos de pesquisa em que ele até pesou o perispírito. Ele mediu frequência cardíaca do perispírito. Então ele fazia experimentos com a médium Florence Cook e o espírito Kate King se manifestava. Então um dos experimentos é interessante, só para a gente entender o que é ciência espírita. Kardec não falou para a gente que é uma ciência de observação? Ele fez isso. Ele foi mais espírita do que muitos de nós. E ele nem era espírita. Ele era alguém que foi contratado enquanto cientista, né? Descobriu o rádio, se eu não me engano. Eu sei que ele descobriu um desses elementos da tabela periódica, o William Crookes. Então não um cientista mequetrefe, não. Um camarada da alta. E aí ele chegava a pesar a médium em vigília, e quando ela entrava em transe e doava o ectoplasma para Kate King, o espírito, se manifestar, ele pesava o perispírito materializado e pesava a médium. A diferença de peso no corpo da médium era a mesma do perispírito materializado da Kate King. Se esse trem de espírito não existe mesmo, não sei o que existe. Sim. Nós temos relatos na Revista Espírita, inclusive tem um livro muito especial sobre o Sr. Home, né, Douglas Home, em que existem até relatos de desmaterialização completa do corpo dele, né, em doação ectoplásmica. Daniel Douglas Home, né? Sugiro que vocês leiam um pouco sobre isso. Principalmente nesse momento, né, que muitos estão iniciando, para que vejam os fatos, para que possam se entregar aos fenômenos, sem ficar com medo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, se o pensamento tem frequências, por que eu não consigo resistir à vontade e apelo do espírito? Isso tem um nome, que é um nome que soa mal para nós espíritas, mas quando um médium não consegue abrir o circuito, ou seja, recebe um comando e não consegue discordar, isso se chama obsessão, que é quando a vontade do médium está subjugada à vontade do espírito. Pasmem, né? Estamos mais ou menos obsediados todos. Então fiquem tranquilos, porque cria-se uma dificuldade com esse nome obsessão, como se eu fosse um pária, como se eu fosse um Hanseniano lá na época de Jesus, que eu tenho que ficar à mercê, à margem. Mas nós somos todos obsediados. A obsessão simples, ela é comum, que é a insistência de um espírito em querer se comunicar, por exemplo. A influência espiritual se dá o tempo todo. Então vamos entender que eu, quando não consigo ter controle sobre o fenômeno, eu estou em obsessão. E querem saber mais por que é legal estudar? No capítulo 24, Kardec trabalha das obsessões no Livro dos Médiuns, e ele vai dizer o quê? Que é comum e é natural que no início da prática mediúnica o médium tenha que se haver com espíritos inferiores, com as obsessões simples. Gente, é o normal, tá? O que não é normal é o camarada chegar na primeira sessão e Bezerra de Menezes se manifestar através dele. Emmanuel, aí, ó, vamos ficar ligados. Essa obsessão é das piores, inclusive, que é a fascinação. Porque Kardec escreve que as primeiras manifestações não devem ser tão levadas a sério, porque são usadas por espíritos secundários para vencer as resistências materiais do corpo do médium. Por que será que o Emmanuel falou com o Chico, olha, pega essas milhares de psicografias e queima? Por que a Joana de Ângeles falou com o Divaldo, agora queima? E eles lá apegados, né? Queima? Milhares de textos maravilhosos aqui que falam de caridade, de Jesus e de Deus, eu vou queimar? Queima. Tudo isso foi treino. Agora vai começar. E isso também tira o peso de ter que ter manifestações sublimes no início. Em geral, vão ser umas coisinhas bem mais ou menos, tá? Não tô querendo desanimar ninguém, não.
e tá tudo ótimo. Olha que se eu tenho essa noção preliminar, eu não fico frustrado. Poxa, né, a Valdeni fez aqui a prática, não aconteceu nada, veio só uns rabisquinhos. É muito comum a gente ver isso no exercício de psicografia, né, naqueles que têm algum rudimento de psicografia mecânica, os espíritos começam a fazer assim, ó, igual infantil, né, igual lá no prezinho, sabe? Desenhos, caligrafia, letra A. Jesus, Jesus. Olha como é isso mesmo. Aí o médico pensa, isso aqui, eu quero mecanismo da mediunidade através de mim aqui. Calma, filhão. Vamos com calma. Então veja que há um protocolo. É do simples para o complexo, não é assim? Pestalozzi já dizia. Do conhecido para o desconhecido. Calma aí. Então olha como essas noções preliminares dão leveza, tranquilidade. A pessoa não sai frustrada. Ela sai, tá acontecendo o que tá no livro. O que eu li tá acontecendo. Ah, então faz sentido eu ir semana que vem. Ao invés de, semana que vem eu nem vou. Vai ficar lá fazendo ondinha pra cima e pra baixo, pré-primário. Porque não entendeu. Eu costumo dizer, o nosso primeiro exercício, quando a gente passa pelas fases básicas, aí cada casa tem sua forma de trabalhar com o método de Kardec, mas lá nós temos primeiros exercícios de prece, depois são feitos exercícios de irradiação, exercícios de concentração e depois exercícios de percepção. Veja que até aí não teve comunicação ainda. Embora o médium possa estar percebendo. O primeiro exercício é não feche o circuito. O primeiro exercício da mediunidade que nós utilizamos porque é isso que serve na vida lá fora, não entre em sintonia. Abre o circuito para você aprender com pessoas que estão aqui mais experientes a não dar passividade, ou não entrar em transe, ou não ficar sob influência. Esse é o primeiro exercício, é não dar comunicação. Depois o resto é mole. Porque dar comunicação é a parte fácil, gente. Agora, reter, quando tem uma ostensividade, aí o bicho pega. E aí entra ali os facilitadores ajudando o médium nisso, a mudar o padrão vibrátil. Por isso, aprender a orar, aprender a concentrar e desconcentrar, a fazer ideoplastias, porque tudo isso aumenta a frequência vibratória. E aí, eu vou ter a autoridade moral sobre o espírito. Minha frequência vibracional vai ser maior que do espírito. E aí não cabe a ele querer. Cabe a mim aceitar ou não. De onde você tira essa tese, Gustavo? Questão 274 do Livro dos Espíritos, que também citei ontem, não vou me alongar aqui hoje. Kardec pergunta, há no mundo espiritual hierarquia de poder? Ou seja, tem quem manda e tem quem obedece? E os espíritos dizem sim, e muito grande. Essa hierarquia ela é moral e irresistível. Kardec pergunta na questão 274A. Há alguns espíritos, tipo assim, né? Não tem um jeitinho, não? Há alguns espíritos capazes de criar subterfúgios a tal lei? E o espírito responde, eu disse irresistível. A autoridade moral é irresistível. Acabou. Se o médium tem autoridade moral sobre o espírito, significa que aquele espírito não decide sobre o transe mediúnico. Não tem disso do espírito, não vou sair desse corpo. É muito interessante nos exercícios de desenvolvimento da mediunidade, costumam os espíritos benfeitores trazerem esses espíritos que se acham um pouco, sabe? E eles chegam dizendo assim, eu cheguei aqui, ninguém me viu, vocês não sabem de nada, lá passei pelos guardas de vocês, e agora eu vou ficar aqui, nesse corpo, agora ele é meu. E então nós começamos a chamar o médium pelo nome, fulano, presta atenção na minha voz, esse corpo é seu, Deus te deu. Então nós vamos com caridade afastar esse irmão do seu psiquismo. Então procuremos agora pensar em Jesus. Evocar os bons espíritos, seu mentor espiritual que está aí do seu lado. E nós vamos desalojar da sua casa mental esse irmão. E olha, nunca vi falhar. Passa-se ele 10, 15 segundos, 30 segundos.
O espírito meio que dá uma murmurada e vai embora. É bom para ele, é bom para nós, é bom para todo mundo. Agora, como fazer isso se eu não tenho conhecimento? Vai que o espírito não vai embora, hein? Vou passar vergonha, né? A segurança no trabalho com a mediunidade está calcada no conhecimento. Gente, não é coragem não, tá? O Gustavo não tem nada de corajoso. Isso não tem nada de coragem. É conhecimento. E teste. Estudei, aprendi, testei, funcionou. É porque às vezes eu acredito que nós ainda no fundo, duvidamos um pouquinho de Kardec, sabe? A gente pensa, será que funciona mesmo? Acho que do meu jeito é melhor. Em geral não funciona do nosso jeito melhor, não. Então, gente, ficou claro esse aspecto para nós de que o grande objetivo do estudo da mediunidade é que no momento prático o médium tenha controle sobre a manifestação. Porque controle não quer dizer impedir que o espírito se manifeste, mas é impedir quando o ambiente, o horário ou o que o espírito quer manifestar é inadequado. E aí a gente vai entrar nesse aspecto do animismo, que pode ser ruim ou bom. Sobre esse aspecto aqui, alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Sim, meu irmão, à vontade. Ô, Gustavo, no caso, você está mencionando a superioridade moral como a resposta da questão, né? Isso. Essa superioridade moral que permite as evocações e o controle sobre os espíritos. Então, eu entendi dessa forma. Eu estou pedindo a confirmação. Excelente pergunta. As evocações. Kardec tem um capítulo inteiro dedicado às evocações. Em alguns momentos do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta a São Luís se poderia evocar determinados espíritos. Então, ele é uma autoridade moral de Kardec e de São Luís, que diz, pode evocar. Aquele clássico caso da Rua Noyers, né, em que acontecia fenômenos físicos. Então, os espíritos jogavam pedra, pegavam a roupa do pessoal, jogavam em cima da casa. E aí, Kardec queria estudar. Olha só, Kardec pesquisador. Eu quero entender por que isso acontece. E aí ele pergunta a São Luís, posso evocar esse espírito batedor para entender a razão? Então nós vamos perceber que para a evocação também há necessidade de autoridade moral, mas há também a aquiescência do espírito. Em alguns casos, o espírito não quer vir e não virá. É necessário também que haja um médium de evocação. Então, em um determinado capítulo, Kardec fala dos médiums especiais. Gente, médium especial não é médium melhor não, tá? Não vamos confundir as palavras. Especial é de especialidade, tá? Então, o odontólogo não é melhor que o marceneiro. O marceneiro é marceneiro, o odontólogo é odontólogo. Então, Kardec traz as características, especificações e especialidades. Garrou. Isso aí já é fome, tá? E então, alguns médiuns vão ter essa característica de evocação e outros não. Como saber se sou ou se não sou? Experimentando. Fulano de tal, hoje nós vamos fazer uma reunião de evocação. Vamos evocar tal espírito. O espírito vai manifestar? Não vai? Manifestou o espírito. É o evocado? Não é? Um mistificador? Olha como é legal, gente. Vocês não acham isso legal, não? Poxa, testar, experimentar. A fase do desenvolvimento da mediunidade é para isso. O grande problema é quando o indivíduo, a informação vai para o trabalho mediúnico. Aí as coisas começam a se confundir. Porque já é um trabalho. Não deveria ter alguém em formação. Por isso existem os grupos de desenvolvimento e os grupos de trabalho. Aí já não é hora de ficar testando mais. E aí, só para voltar lá, né, sobre a autoridade moral, o espírito se manifesta. E dizendo, o que vocês me chamaram aqui? Meio broncão mesmo, né? Vocês querem que eu jogue pedra em vocês também? A resposta de Kardec, seria muito bom se você fizesse. Para que pudéssemos ver o fenômeno. Olha, é diferente, né? Isso é ser espírita, tá, gente? Imagina o espírito manifesta lá pra gente. Vocês querem que eu jogue pedra na sua casa? Não, pelo amor de Deus, meu irmão. Desculpa. A gente pede desculpa. Homens de pouca fé. É igual Pedro, né? Afundando. Quando o espírito ameaça.
A gente não tem que ter medo do mal, gente. A gente tem que ter vontade de fazer o bem. Porque quem faz o bem está suportado pelo bem. E aí Kardec diz, seria muito bom, por favor, faça isso. Aí sabe o que o Espírito responde? Aqui não posso. Pois está bem assessorado. Falava de São Luís. Porque a autoridade moral é o quê? Irresistível. E aí eles começam a conversar. Kardec trata o espírito de forma cordial e educada. No final, Kardec pergunta assim, não vou entrar no caso, né, para a gente não delongar muito, mas é só para lembrar, o fenômeno físico acontecia, sabe por quê? Porque as senhorinhas ali eram maledicentes, tá? Então, hashtag fica a dica. Eram fofoqueiras, tá? Então, vê que esses fenômenos têm alguma razão de ser? Não tem injustiçado, né? A gente tem que ficar atento a isso. Mas, enfim, Kardec pergunta, foi boa a evocação? Você gostou da evocação? Aí o espírito, no final, diz assim, sim, foi muito agradável a cortesia de vocês. Então, veja que a evocação, mesmo de um obsessor, não é para brigar com ele, não, gente. A gente tem que tratá-lo como irmão, porque ele é um irmão, e daquele inimigo, e ele pensa que é nosso inimigo, podemos fazer um amigo. Quantos obsessores chegaram em nossas reuniões e hoje são companheiros de trabalho na casa espírita? Olha que beleza isso. Porque eu, provavelmente, quando cheguei na casa espírita, estava muito mais para obsessor do que para trabalhador. Eu também passei por esse processo, então eu tenho empatia por esses irmãos, enxergando a capacidade de mudança deles. Meu irmão, fica à vontade. Aconteceu comigo, como médium, de um determinado momento, a entidade manifestou que estava presa Sim. e que ela queria se soltar. Aham. E o orientador na hora falou, não, fica tranquilo, vou te soltar agora. E eu fiquei louco, falei, como? Não solta. A vontade era de sair, desligar. Sim. Não, para tudo. Sim. Não, fica tranquilo, vou te soltar agora. Pessoal, vamos soltar o amigo aqui. E eu fiquei desesperado com aquilo. Como que você vai soltar? Eu sei que ele é mau, eu sei o que ele tá querendo fazer. Mas a tranquilidade, a passividade, o equilíbrio foi tão grande que soltou e também resolveu um problemão ali. Eu não acreditei que isso podia ser possível. Sim. E eu fiquei com receio, apesar de ser médico consciente, eu fiquei com receio de que algo maior, algo mais sério acontecesse. Uhum. Mas o controle do orientador foi muito maior. E da equipe também. Exato. Vamos lembrar Jesus com o louco de Gadara, aquele espírito que estava lá acorrentado, e ele chega e o liberta. Vamos lembrar, né, que essa autoridade moral que Jesus obviamente tem por excelência, nós podemos ter em alguma monta. Devemos ter em alguma monta. Até mesmo para que esses irmãos, quando libertos, percebam que há um constrangimento que não é físico, é de ordem moral. Não tem prova maior para alguém que insiste no mal de que o bem é mais poderoso. Que quando a gente diz, olha, você está livre, mas ele não consegue. Olha a diferença, que o amor constrange. E por isso, nas reuniões mediúnicas, é fundamental que haja esse nosso desenvolvimento moral. Porque uma reunião mediúnica sem a moralidade, ela é temerária. Aí o bicho pode pegar, porque aí esse tipo de controle pode não acontecer, pessoas podem se ferir. Olha, eu poderia fazer aqui um seminário com histórias que eu já ouvi, como eu rodo muito por aí para falar de mediunidade, em geral, no final, eu escuto muitas histórias, principalmente dos companheiros mais antigos de movimento espírita, eu já escutei cada história de reunião mediúnica que se eu não tivesse a base em Kardec, eu ia repensar se eu ia continuar no trabalho mediúnico, porque já aconteceram situações extremamente lastimáveis. Mas o que eu posso dizer é que nos grupos sérios, em que as pessoas escutam a palavra dos Espíritos, levam para o coração, esforçam em praticar, eu particularmente até hoje não vi nenhum prejuízo a ninguém. O que nós observamos são as pessoas saindo melhores do que chegam para o trabalho mediúnico. Isso nos dá uma ideia de que servir com Jesus é bom, que a gente não deve temer. Pelo contrário, que a gente deve querer.
Nosso irmão quer colaborar à vontade, meu amigo. Uma dúvida. Sim. Esses médiuns especiais, como exemplo, poderia ser os médiuns de terreiro, que têm uma certa sensibilidade Uhum. de comunicação, diferente dos médiuns que apenas ouvem e transmitem, mas eu vejo uma diferença muito grande do que eu acompanho. Aham. O espiritismo, ele te dá o ensinamento teórico até que você chegue na prática. Sim. No terreiro, você simplesmente vai. É como se o ser humano fosse um objeto jogado lá e usado sem nenhum esclarecimento. Uhum. O que o Kardec fala, mais ou menos, desse médium especial que deveria ter toda essa preparação, poderiam ser esses médiuns de terreiro? Na verdade, os médiuns especiais são médiuns que têm características específicas. Por exemplo, é um médium, um historiador, que consegue contar a história do espírito, que fala quem é o espírito, onde ele viveu, quando ele viveu, como ele viveu. É o médium versejador, que fala através de poesias. Então, são essas características. Mas quando a gente traz a ideia do médium de terreiro, ele é médium também. E que vai ter algumas características específicas. Eu gosto de lembrar do livro Sexo e Obsessão, né, em que Bezerra de Menezes está em um terreiro colaborando lá, iniciando os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Na nossa casa, nós temos recebido muitos médiuns que vêm da Umbanda por orientação dos seus mentores espirituais, que começam a dizer assim, eu não quero mais cavalo, eu quero companheiro de trabalho. E é muito interessante ver que eles vêm, aprendem, estudam e voltam para os seus trabalhos. Porque a gente tem que entender que não há concorrência nesse trabalho. Agora, dentro da casa espírita existem regras, existem orientações. Então, o que nós percebemos é que os próprios espíritos que atuam nesses lugares, quando percebem lugar em que seus companheiros médiuns vão ser acolhidos com respeito, com fraternidade, estão orientando eles a ir para esse lugar, para que seja saudável, né? Uma vez um pai de santo, né, me procurou para ir lá visitar, conhecer, e como pesquisador que sou, fui, né? Vi o fenômeno e depois nós conversamos um pouco. Por quê? Porque os médiuns, né, eles chamam assim, meus médiuns, né, como eles chamam, eu vou repetir a palavra dele, estão adoecendo, estão tendo muitas dificuldades. E aí nós conversamos um pouco sobre o método que poderia tornar a prática mediúnica lá, ninguém tem que sair de lá se não quiser, uma coisa saudável. Então veja que aí o médium especial não é necessariamente o lugar em que ele atua, mas a característica medianímica do médium. Tá? Em geral, nesses lugares são médiuns muito ostensivos e que têm o fenômeno de possessão. Né? E quem quiser entender melhor o que quer dizer essa palavra, peguem o livro A Gênese, no capítulo 14, e vão lá no finalzinho, no item 48. Lá Kardec explica o que é possessão, que não é o espírito tomar posse do corpo, tá? Mas é o termo que Kardec utiliza na Gênese. Tá bem? Bom, nós estamos chegando no horário do almoço, ó, a fome aí batendo, falei, no horário do café, né? Temos mais... Opa, desculpa, fica à vontade, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Inclusive, complementando isso que nosso amigo falou, eu sou um médium de terreiro. Sim. Eu não sou um bandista, ou melhor, eu sou um bandista, não sou de espírita, nunca fui numa sessão aberta, mas recebi uma missão há um tempinho atrás de colaborar com um movimento específico da Mocidade Espírita, que também neguei muitas vezes até ir, e depois disso passei a frequentar com os jovens de um centro aqui. E o fato de estar aqui buscando esse conhecimento é justamente para, depois de um bom tempo, já faz quase 10 anos que eu sou de terreiro, e depois dessa jornada toda, a vontade de entender algumas questões que eu vejo assim, uma diferença muito grande que acontece das religiões de matriz para o espiritismo é justamente o conhecimento empírico, que a gente às vezes apanha muito, assim como eu já apanhei muito para aprender algumas coisas, que quando eu vendo só esse começo que o senhor trouxe, eu vejo assim, eu falo assim, nossa, realmente, agora eu tenho um pouco mais dessa consciência, mas foi apanhando. E seria muito mais fácil estudando.
Por isso que eu vim estudar um pouquinho mais, para, inclusive, me abstive das funções de terreiro para buscar somente a ciência e o conhecimento e uma outra vivência, para depois, no segundo momento, voltar, porque eu não quero abandonar os meus orixás e nem as minhas entidades, enfim, inclusive o contrário, desde que eu me propus a isso, eu sinto minhas entidades mais perto e se comunicando de uma maneira mais fluente, mesmo ainda estando no começo do trabalho. É como o senhor acabou de falar, assim, joga tudo na fogueira, vamos começar a partir de agora, numa fluência muito mais clara. Ô, meu irmão, obrigado pelo seu testemunho, vou chamar assim. Vamos esquecer o senhor, por favor, Gustavo, tá tranquilo, tá bom? E isso nós temos visto acontecer muito, inclusive com esses benfeitores espirituais que ajudam esses médiuns se manifestando e numa troca muito bonita. Vamos pensar assim: o livro é o livro dos médiuns, não é livro dos médiuns espíritas. Então, todo aquele que é médium, e todos somos médiuns, está lá no item 182 do livro dos médiuns, podemos beber dessa fonte, porque senão a mediunidade pode virar um tormento. Há muitos processos psicopatogênicos ligados à mediunidade sem que fosse necessário. No segundo momento, que a gente vai entrar agora na questão mais prática, nós vamos falar um pouco sobre o Holocausto brasileiro. Não sei quem conheceu essa história, né? É uma história triste da nossa, né, realidade muito próxima, na minha cidade natal, em Barbacena, né? Por isso que eu saí de lá cedo, né? Senão eles me trancavam lá, conhecido como Cidade dos Doidos, para quem não sabe, mas é por causa desse triste fato, onde havia o manicômio, né, psiquiátrico, o hospital chamado. Agora me fugiu o nome, quem lembra aí? Colônia. Hospital Colônia. Hoje é a FEMIG, né, um outro nome, é uma outra história, mas que muitos indivíduos lá eram médiums e foram levados para esse lugar. Outros só eram alcoólatras, dependentes químicos, mulheres que engravidavam, ou seja, ali virou um depósito de gente. E não necessariamente eram pessoas que tinham transtornos mentais, mas acabavam adoecendo, inclusive pelas questões da mediunidade mal trabalhada e elaborada. Então, o que nós vamos perceber é como a teoria pode nos ajudar, e ajudar a todo mundo. A gente fala muito isso lá no Grupo Espírita, nós não temos a pretensão de que todo mundo que chegue vire espírita ou vire trabalhador espírita, mas que tenha qualidade de vida, saúde mental com a mediunidade. Se a pessoa decidir, quiser e estiver apta, ela é convidada ao trabalho. Mas realmente é a minoria que vai sentir essa afinidade. Outros vão para outros trabalhos dentro da casa espírita, mas o principal é que a mediunidade seja uma ferramenta e que ela tenha controle sobre o fenômeno, e não o fenômeno tenha controle sobre a pessoa. E que esses espíritos que de alguma maneira se aproximam dos médiuns entendam que não estão lidando com um médium ignorante ou inexperiente. Porque a partir daí, o respeito também dos espíritos virão, e o trabalho pode ser feito em qualquer lugar. O trabalho com a mediunidade, ele não é só na casa espírita, na reunião mediúnica, ou num terreiro de umbanda, ou em qualquer lugar. A mediunidade é o tempo todo, em qualquer lugar. E a gente não pode esquecer disso. De ordinário, os espíritos nos influem. Então nós temos que ficar atentos a isso. E perceber quando em determinados lugares sofremos uma influência mais ou menos densa, desligar o circuito, perceber a vontade de apelo, não dar a vontade, a concordância, a vontade de resposta, e então vivemos uma vida tranquilos. Podemos viver uma vida de maneira tranquila. E essa é a ideia da teoria kardeciana, da doutrina espírita, que não serve só pro médium espírita. Bom, pessoal, tá na hora do nosso café. Depois, se alguém quiser conversar, a gente bate um papo ali no café. Quanto tempo, Hugo? 20 minutos, qualquer coisa, eles vão bater o sino. E aí a gente volta para o segundo momento para falar um pouquinho mais da prática, tá bem? Então, vamos ao café. Essa dupla aí é feroz. Deixa eu te falar.